Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para o nosso 10º tema dentro da filosofia geral, né? E nossa última aula, efetivamente com conteúdo, onde a gente fecha o ciclo, né, de conhecimento, aí o ciclo dos autores que a gente vem trabalhando dentro desse semestre, né? Então, a aula passada nós vimos um pouquinho a primeira fase do período contemporâneo, né? Basicamente ali o século XIX, e agora nós vamos para a segunda fase, para o segundo momento, que é mais especificamente o século XX, né? Agora também o início aí do século XXI. E também, né, a gente vai ver alguns outros autores ainda ali da virada do XIX e tal, mas que já fazem, vamos dizer assim, uma ponte, né, para esse segundo momento. Então são importantes aí da gente considerar, por isso que eu deixei eles exatamente para o início desta aula, né? Bom, quando a gente fala, né, aí desse momento, principalmente considerando o século XX, nós temos que entender essencialmente que o mundo, né, no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o mundo sofre uma mudança muito grande no sentido das estruturas de pensamento humano, influenciadas, né, pelas questões das guerras, influenciado pela questão da tecnologia, influenciado pela ciência. Então tudo isso vai refletir dentro do pensamento filosófico, e o contrário também, né? A filosofia também vai influenciar todos esses eventos que acontecem nesse período, não é? Então o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira visão, né, o nosso primeiro aspecto aí de entendimento desse período vem de dois autores que estão ali na virada do século XVIII para o XIX e do XIX para o XX, que são Jeremy Bentham e John Stuart Mill, os pais do chamado utilitarismo, né? Por que eu deixei esses autores para agora, né, e não trabalhei eles entre o período moderno e o período contemporâneo? Porque o pensamento deles vai influenciar muito o século XX, tá? Então, é mais por uma questão da influência do pensamento que propriamente em termos ali do período de vida deles, não é? Bom, o utilitarismo, ele é uma visão, uma perspectiva de filosofia que parte de um princípio que seria a ética da utilidade, né? Então, para o Jeremy Bentham e para o Stuart Mill, dois ingleses, né, e influenciados, né, pelo pensamento inglês, pela estrutura, digamos assim, de um pensamento bastante objetivo, né, o Jeremy Bentham e o Stuart Mill vão colocar como pressuposto, como orientação para o comportamento ético do ser humano, a seguinte questão, né? O que nós podemos fazer, né? O que é moralmente válido, né? Então a resposta deles é a seguinte: quando você desejar fazer alguma coisa, quando você pensar em algo que você quer, você precisa pensar isso pelo princípio da utilidade. E que princípio é esse? Você deve se fazer duas questões. Primeira, isso que eu desejo vai fazer o bem para mim? Se não, eu já elimino, não devo fazer. Mas se sim, eu parto para a segunda pergunta. Isto que eu desejo fazer vai fazer o mal para outras pessoas? Se vai, não devo fazer. Se não vai, então eu devo fazer, eu posso fazer, né? Então, percebam que a proposta ética deles, a proposta de filtro ético deles é uma proposta bastante objetiva, né? Então, não orientada por princípios religiosos, não orientada por noções idealistas, não. Se faz bem para mim e se não faz mal para ninguém, tá ótimo, pode ser praticado, né?
Então, nesse sentido, eles desenvolvem o quê? Uma ideia que deve nortear a ação moral do ser humano. E a ideia que é a seguinte: a máxima felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então, se eu consigo fazer algo que faz feliz uma maioria de pessoas, ótimo, então isso deve ser feito, né? Veja que essa ideia, né, da utilidade, ela parte de um pressuposto bastante individual, né? Então, se me agrada e não prejudica ninguém, beleza, deve ser feito, né? E isso vai melhorar, consequentemente, o bem-estar de todos, porque você faz o que você quer e, né, as minhas ações não prejudicam a outra, ok? Essa interpretação do utilitarismo, ela vai dar origem no século XX a uma outra visão, né? Aí fortemente desenvolvida nos Estados Unidos, que é o pragmatismo, né? O pragmatismo, ele já leva o utilitarismo ao extremo, onde ele coloca o seguinte: para o pragmatismo, o filtro ético é o seguinte: faz bem para você? Faz, então faça. Ah, mas e o outro? Né? Então, repare que é bem um pensamento, por exemplo, que orienta, ao longo de todo o século XX, e orienta agora, século XXI, as práticas de mercado, né? Então, se eu tenho uma empresa, essa empresa produz um produto que faz mal para as pessoas, eu sei que faz mal para as pessoas, mas mesmo assim eu consigo convencê-las a comprar esse produto, porque isso obviamente vai ser bom para mim. Pronto, resolveu o meu problema. Eu não tenho que me preocupar com outra coisa. Eu tenho que resolver, eu tenho que me preocupar com aquilo que me faz bem, com aquilo que vai me beneficiar. O outro que se dane. No utilitarismo, não. No utilitarismo, eu tenho que procurar fazer o bem para mim e não posso fazer o mal para o outro, né? Então, há aí uma distinção. Às vezes as pessoas confundem um pouco o utilitarismo com o pragmatismo, né? Então, é importante fazer essa distinção, e são, né, dois conceitos filosóficos, dois conceitos éticos muito fortes, né, dentro do nosso mundo, dentro do contexto de mundo que a gente vive, ok? Bom, um outro nome importante, né, dentro desse período, está ali também, né, na transição do século XIX para o século XX, mas que vai influenciar muito o século XX, é Friedrich Nietzsche. Tá? Ele, junto com um outro pensador, não junto assim, né, no sentido de parceria, mas no sentido das ideias, chamado Arthur Schopenhauer, eles criaram uma linha de filosofia que ficou conhecida pelo nome de nihilismo, né? Um termo, uma expressão do latim, nihil, que significa nada, né? Então, literalmente, a filosofia do nada, né? Por quê? Nietzsche, ele vai elaborar, ele vai fazer uma forte crítica à concepção de mundo e à ideia de civilização ocidental, dizendo que a construção do pensamento ocidental, a construção do pensamento ocidental, ela tirou do ser humano a sua maior característica, ela tirou do ser humano a própria humanidade, né? Dando ao ser humano, né, um ideal de mundo e uma ética de mundo orientada por uma visão transcendente que não corresponde ao que o ser humano é capaz, né? E ele fala que o maior culpado disso, nesse sentido, é o cristianismo. Exatamente por quê? Porque o cristianismo, ele quer colocar o ser humano, ou ele tenta colocar o ser humano numa posição de que o ser humano deve, né, se orientar pelo divino. E o Nietzsche vai dizer que uma das maiores características do ser humano é exatamente o quê? O fracasso. E que a gente só vai de fato ser feliz, e a gente só vai de fato conseguir, né, viver adequadamente, humanamente, né, corretamente, quando a gente admitir o nosso fracasso, né? Então, Nietzsche, ele usa uma metáfora, eu vou tentar reproduzi-la aqui com as minhas palavras, né, mas ele tenta dizer alguma coisa mais ou menos assim, que feliz é aquele que chega à beira do precipício e, percebendo que não tem o que fazer, que ele realmente vai cair, ele cai dançando, né?
Então, quer dizer, já que, né, tá tudo rebentado mesmo, já que a coisa tá tudo, né, perdida, então, né, vamos lá, vamos, que vá, né? Então ele cai, né, porque a queda é inevitável, mas pelo menos ele cai feliz e aproveita a queda, né? Então, para Nietzsche, exatamente o fator principal de humanidade está no reconhecimento, né? Está no reconhecimento dos nossos limites, da nossa fraqueza, não é? E ele coloca, né, que toda a construção da moral ocidental, de toda a construção, né, do pensamento ocidental, pautado, né, no pensamento grego, pautado no pensamento cristão, de tentar divinizar o ser humano, de fazer com que o ser humano haja de forma não humana, né, pautada em ideias religiosas e tal, faz com que o ser humano, né, enfrente a cada dia exatamente a decepção de não conseguir ser aquilo, né? Por isso mesmo, o ser humano não pode se apoiar nele mesmo, né? O ser humano não pode olhar para si mesmo e usar a si mesmo como molde. Por quê? Porque se eu olhar para mim mesmo, se eu olhar para outros seres humanos, o que eu vou perceber é imperfeição, né? Então Nietzsche diz que, com base nisso, o ser humano projeta um ser perfeito, né, ao qual ele se coloca na condição de servo, né? Então, este ser perfeito, esta criatura produzida pelo ser humano, passa a ser ou torna-se efetivamente, na crença humana, seu criador. Então ele fala, né, Deus é criado, Deus é pensado exatamente dessa forma, como um ideal de projeção, né, como um ideal do super-homem, né, como um ideal do perfeito, do magnífico. Então a criatura, porque Deus é criado pelo próprio ser humano, passa a ser seu criador, né, e a gente admite que ele é um criador. E Nietzsche diz, né, uma célebre frase dele, né, uma célebre colocação dele, diz assim, que se Deus de fato existisse e se orientasse, né, do modo como a ética cristã propõe e fala, Deus morreria de desgosto, né? Por que ele morreria de desgosto? Porque ele veria o fracasso da criação dele. Se o ser humano é o ápice, né, como o cristianismo diz, que no sexto dia Deus cria o homem, cria a mulher, tal, né, e vê que tudo é bom, perfeito, maravilhoso, Deus morreria de desgosto, né, por ver como o ser humano é um ser fracassado. Então, o que faz Nietzsche afirmar, né, o que faz Nietzsche dizer, se Deus existisse, ele estaria morto, né, morto de desgosto, morto por ver o fracasso da sua criação, né? A miséria, efetivamente, da sua criação, não é? Então, a ideia, né, do niilismo, ela está centrada exatamente nessa perspectiva de que quando eu consigo, né, quando eu me oriento por perceber as minhas limitações, os meus fracassos, e que a vida não tem nenhum tipo de sentido intrínseco, que ninguém está aqui por um objetivo, por um plano maior, aí sim nós conseguimos ser felizes, né? Essa é a interpretação, essa é a noção, a ideia, né, que Nietzsche vai apresentar, tá? Bom, outro pensador importante agora, especificamente do século XX, francês, foi Jean-Paul Sartre, né? Sartre, ele é considerado o filósofo da liberdade, né? Exatamente porque, para Sartre, a principal característica do ser humano é a característica de que o ser humano é livre, né? E o que significa liberdade? Esse é o grande ponto e talvez a grande sacada que Sartre apresenta, né? Porque ao longo da história, da filosofia e tal, muitos pensadores, muitos filósofos defenderam que a liberdade não existe, né? Então que existiria o determinismo, e outros defenderam liberdade com limites, né? No caso de Santo Agostinho, de livre-arbítrio e tal. Mas Sartre, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a liberdade, ela é condição do ser humano,
E mais do que isso, o ser humano ele está condenado a ser livre. Por quê? Porque o ser humano ele é dotado de uma coisa que é o quê? Poder de escolha. Então a nossa razão, ela nos permite escolher. E quando nós conseguimos escolher, no exercício da escolha nós nos tornamos livres, né? Então a grande sacada do Sartre foi perceber que a liberdade ela não reside no eu fazer o que eu quiser, mas a liberdade reside no poder de escolha que eu tenho, né? E exatamente não é no fazer. Por quê? Porque eu tenho que entender que toda ação que eu tomar, toda coisa que eu fizer, vai haver uma reação, né? Então, se eu quiser colocar a minha mão sobre o fogo, eu posso. Só que a hora que eu fizer isso, eu vou me queimar. Então, achar que colocar a mão no fogo e não dever se queimar, isso é liberdade, isso é irreal, né? Então, perceba que, a partir do momento em que eu tomo uma decisão e eu faço isso, eu tenho que arcar com a consequência dessa decisão, né? Então Sartre vai dizer que a liberdade se concretiza na escolha, né? Então ele vai criar uma ideia de liberdade pautada numa ideia de dever. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser? Posso. Eu posso infringir a lei? Posso. Eu posso subir num prédio de 20 andares e pular? Posso. Eu posso matar alguém? Posso. Mas tem coisas que eu não devo fazer. E exatamente não devo fazer por quê? Porque eu não quero assumir as consequências, os resultados daquela ação, né? Então perceba que na minha capacidade de escolha, na minha capacidade de juízo, eu observo, falo, nossa, fulano tá me enchendo o saco, posso matar ele? Posso. Gostaria? Nossa, quero muito. Mas daí eu falo, bom, mas se eu fizer isso, eu vou ser preso, eu vou, tá, então não vou fazer. Ah, então você não é livre. Não, eu sou. Eu sou porque eu pude decidir. Eu pesei as consequências, observei a realidade e, consequentemente, tomei uma decisão que me permite, obviamente, ser livre, né? E agora, qual que é um dos problemas, né? Uma das questões em relação à liberdade? Porque por mais que eu possa fazer e escolher o que eu quiser e assim, né? O outro que está do meu lado, o outro ser humano que está do meu lado, ele também é livre, também tem a liberdade dele e, obviamente, em determinados momentos, a minha liberdade vai se chocar com a dele. E aí eu vou ter que chegar num senso comum, né? Numa percepção. Então, perceba que o que tolhe a minha liberdade muitas vezes é exatamente o outro, a liberdade do outro. Então, se o outro torna-se de um certo modo um incômodo para mim, né, e eu consequentemente sou, né, me torno um incômodo para o outro, é aí que Sartre faz também uma das suas célebres afirmações de que se o outro é tão empecilho assim na minha vida, o inferno é o outro, né? Então tudo aquilo de mal, de ruim, de detestável que pode acontecer na minha vida, acontece exatamente por conta do outro, porque eu vivo em sociedade e a minha liberdade se limita exatamente entre um outro fulano, né? Então, essa é a perspectiva aí que o Sartre tenta apresentar, tá ok? Então, né, essa questão da liberdade e essa questão de que o outro passa a ser de fato um inferno para mim mesmo, né? Pois bem, outra visão, né, outra perspectiva filosófica importante do século XX é a escola de Frankfurt, né? Uma linha de pensamento que nasceu na Alemanha, cidade de Frankfurt, por isso o nome, e ela foi fundada, né, tem como principais representantes, vamos dizer assim, os seus dois fundadores, né, Max Horkheimer, Theodor Adorno, e, né, depois já de formação, né, vindo como estudante da escola e também um dos grandes nomes, grandes pensadores, ainda vivo, o Jürgen Habermas, tá? A escola de Frankfurt, ela vai pautar a sua ideia, a sua análise de mundo naquilo que se chamou de teoria crítica.
A escola de Frankfurt pega essencialmente o pensamento marxista, né? Então ela recebe uma forte influência do marxismo e ela vai usar a análise, né, a metodologia marxista para entender um modelo de sociedade, né, que está se desenvolvendo no século XX, que é a sociedade de comunicação e aquilo que o Adorno chamou de sociedade de massa, sociedade de massificação, né? Então, é do Adorno e do Horkheimer essa ideia, né, de uma sociedade de massas, e um livro famoso publicado pelo Adorno é chamado Indústria Cultural e Sociedade de Massas, onde o Adorno faz uma análise, né, da sociedade do século XX. Veja que eles estão, né, no primeiro momento da escola, exatamente no momento do ápice, né, do rádio. O cinema já tinha se estabelecido, a televisão estava chegando, né, mídia impressa, e o Adorno vai perceber que a nossa sociedade, ela se orienta, né, como fatores de comportamento e tal, muito mais por aquilo que a mídia, de um modo geral, vai determinar e vai influenciar, do que propriamente por fatores culturais de tradição. Então, por isso ele criou esse termo, essa expressão, indústria cultural, né? Uma indústria, a mídia, de um modo geral, é uma indústria que produz cultura, né? Basta ver, você põe uma novela na televisão, você põe lá um personagem que usa, sei lá, um brinco, uma roupa, amanhã tá todo mundo usando na rua. Pega um jogador de futebol, faz o cara lá fazer propaganda de uma marca não sei do que, amanhã a molecada tá tudo atrás, né? Então, isso é uma indústria cultural. E isso faz com que o quê? Faz com que as pessoas se massifiquem. Então, pense o conceito de massa como o quê? Um negócio que é formado por um monte de coisas diferentes, né? Um monte de ingredientes diferentes, mas é tão misturado que fica heterogêneo a um ponto que você já não identifica mais os ingredientes em separado e você não consegue mais separar. Você sabe que ali tem farinha, ovos, leite, mas você já não consegue mais tirar e não consegue percebê-los individualmente, né? Então, esse pensamento, né, da escola de Frankfurt é muito interessante e ele gera aquilo que o Adorno chamou de pseudo-individualização. Quer dizer, a nossa sociedade tem sujeitos, indivíduos que pensam, que, né, acreditam serem de fato indivíduos. Não, eu faço, eu ajo, eu penso, eu que escolho, mas que na verdade agem de acordo com determinações externas. E o melhor exemplo disso, né, para dar aí uma situação, é o que? A moda, né? Então reparem que o X círculo aí daquilo que a gente pode chamar de moda diz que a moda desse inverno é blusa com capuz, amanhã tá todo mundo com blusa de capuz na rua, né? A moda do próximo verão é, sei lá, calça cor de abóbora, amanhã tá todo mundo com calça cor de abóbora na rua, e assim sucessivamente. Então, na prática, aquilo que nós achamos que é um fator de identidade, aquilo que me faz efetivamente presente no mundo, na prática é só uma construção falsa de uma identidade de consumo, de uma identidade que varia conforme os interesses de mercado, né? E o Habermas, né, ele trabalha muito a questão do discurso, dizendo e falando que dentro da sociedade, dentro da vida em sociedade, a questão do diálogo, a questão do debate, a questão da reflexão e troca de ideias é fundamental para se viver, né, para se construir uma sociedade efetivamente saudável, né? Então, Habermas é um autor também muito interessante, ainda vivo, né, e que é um grande intelectual do nosso tempo, tá? Mas bem, outro nome necessário de se ver dentro do direito muito importante é Michel Foucault, né? O Foucault, ele, né, dentro das suas obras, né, uma delas chamada Microfísica do Poder, outra que é muito famosa chamada Vigiar e Punir,
o Foucault, ele percebe, né, ele analisa que a sociedade onde nós vivemos, ela é formada por instituições de poder, né? E o que seriam essas instituições de poder? Instituições que garantem, de algum modo, uma certa ordem dentro da sociedade, baseado naquilo que ele chamou de microfísica do poder, né? Pequenas ações, pequenas coisas que acontecem no dia a dia, de controle direto ou indireto, que levam os sujeitos, levam os indivíduos a agirem de modos aceitáveis, adequados socialmente dizendo, né? E aí você pode até dizer assim, mas quanta coisa ruim que tem na sociedade e tal, não sei o quê, como assim que faz agir? Perceba que muito daquilo que a gente diz ser ruim dentro de uma sociedade, por exemplo, na prática faz parte constituinte da própria sociedade, né? Vejam as senhoras e senhores que uma sociedade, por exemplo, extremamente violenta, né, é uma sociedade que move bilhões e bilhões em materiais de segurança, né? Então existe um interesse por trás disso também, né? Então é importante perceber que mesmo a questão da violência que a gente execra e tal, ela na prática ela faz parte de uma organização, de um modelo social e faz parte da microfísica do poder, né? Pois bem, então o Foucault diz que a todo momento nós somos controlados, seja controlado pela cultura, seja controlado por fatores externos, seja controlado pelas instituições, pela religião. Então, a todo momento, nós somos vigiados e sofremos com punições caso não nos comportemos dentro desses padrões esperados por uma sociedade, né? Então, existem diferentes instituições e diferentes formas de controle. Uma dessas formas, diz o Foucault, acontece dentro da família, né, que vai nos instruir dentro de determinadas noções de vida, de sobrevivência no mundo. Outra, a escola, né? Outra, o âmbito policial, a cadeia, né? E, ao final, né, se nada disso der certo, ainda existe o hospício, né? Então, para ele, por exemplo, estas são as instituições magnas de orientação e vigilância dentro da sociedade, né? Então o Foucault é um autor interessante, exatamente porque, principalmente dentro do direito, né, e a questão da punição, né, aplicada dentro do direito, que principalmente do direito penal, é um autor muito interessante para a gente entender alguns dispositivos, algumas coisas que acontecem dentro da esfera política, administrativa, tá? Muito bem. Um outro nome importante no século XX, um autor mais contemporâneo, morreu em 2004, Jacques Derrida. O Derrida, ele vai fazer uma análise à racionalidade do mundo, né? E ele é um dos fundadores do que a gente chama de pós-modernidade, né? Da ideia, do conceito de pós-modernidade. O Jacques Derrida, ele percebe, né, que dentro da nossa sociedade, o discurso ele é algo muito forte, muito poderoso, né? Então nós usamos, dentro do direito se usa muito, né? Nós que eu digo professores, tal, e que muito do que nós sustentamos como verdades dentro da sociedade são pautadas dentro de discursos de dominação, né? Exatamente por conta disso, a pós-modernidade, né, ou também chamada de modernidade tardia, tal, mas a pós-modernidade, ela vem como uma ferramenta de tentativa de desconstrução desses discursos de poder, né? Onde no mundo atual, né, na realidade em que a gente vive mais atual, a própria noção, vamos dizer assim, né, de verdade, ela sofreu grandes alterações. O Derrida não está ainda dentro desse contexto, mas a gente pode fazer uma tentativa de paralelo com a própria ideia hoje do que se vem chamando aí de fake news, né? Quer dizer, você constrói a realidade que você quiser, do jeito que você quiser,
Você encontra adeptos para isso, podem ser as teorias mais absurdas, mais ridículas, mais grotescas que se possa imaginar, né? E tá tudo certo, né? Então não é nem um relativismo lá atrás no sentido grego, né? É um relativismo assim no sentido de uma total perda de significado das coisas. Vale simplesmente o que se quer, né? Um outro autor que começa dentro dessa perspectiva da pós-modernidade, depois ele critica, né, e sai dela, que também é muito importante nesse período, que é o Zygmunt Bauman. O Bauman vai dizer, né, que a modernidade líquida, né, como ele chama, ele substitui o termo pós-modernidade por modernidade líquida. A modernidade líquida, ela é a construção de uma sociedade que é altamente adaptável como um líquido, onde esse líquido se encaixa em qualquer lugar, é absorvido por uma esponja, né? Então, quer dizer, ela se adapta muito facilmente a qualquer coisa, né? Então é mais ou menos essa linha, né? Essa perspectiva que eles tentam aí abordar, né? Só que Derrida, dentro dessa noção de pós-modernidade, né? Então, né, uma modernidade após, né, a própria, ou melhor, um período após o período moderno, e o Bauman chamando isso de modernidade líquida, não é? Mas muito bem, o nosso último autor de hoje, nosso ilustre John Rawls, né? John Rawls, um filósofo americano, ele criou aquilo que se conhece como teoria da justiça, né? Um filósofo também bem contemporâneo, morreu em 2002. Na sua obra, o John Rawls ele apresenta a ideia de justiça baseada em equidade e não em igualdade, né? Ele resgata lá de trás, né, não só, mas, né, um dos precursores dessa ideia, o discurso aristotélico do justo meio, e insere esse discurso dentro do discurso do direito, junto com a perspectiva pragmática que é forte entre os norte-americanos, né, entre os estadunidenses. Por quê? O Rawls ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto a gente ficar preocupado com uma ideia de justiça perfeita, de uma justiça divina, de uma justiça natural e tal, a gente vai continuar batendo com a cabeça na parede. Por quê? Porque nada disso é possível. O que nós temos que produzir, sim, é uma justiça possível, né? Uma justiça que seja concreta. E que justiça é essa? Uma justiça pautada nos princípios das necessidades. Então eu preciso olhar de fato as necessidades e possibilidades das pessoas e de uma sociedade para que eu consiga o quê? Para que eu consiga dar a essa sociedade um fator de ajuda, de auxílio, né? Então Rawls diz o seguinte, como é que você sabe se uma sociedade é justa ou não? Para você saber isso, você precisa olhar como é que essa sociedade trata os mais necessitados. Quem são? Mulheres, crianças, idosos, pobres, deficientes, grupos marginalizados. Como é que a sociedade olha para esses sujeitos? Se ela entende, né, e a necessidade de ajuda para esses sujeitos, de colaboração, então ela está no caminho da justiça. Se ela entende que esses sujeitos devem ser criminalizados, devem ser colocados à margem, essa sociedade está no caminho da injustiça. E como é que você entende isso? Como é que você olha, né? Como é que você olha para a sociedade e vê se isso é verdade? Você deve olhar as instituições sociais. Então, como é que as instituições sociais tratam esses sujeitos? Como é que as instituições sociais tratam os mais necessitados? Então, se ela compreende, entende, né, essas pessoas como necessitadas e as auxilia, justiça. Se ela execra, ignora, injustiça, né? Então, ele institui 3 regras básicas para o desenvolvimento desta justiça possível. A primeira regra é a regra de justiça, onde ele diz o seguinte, nós devemos buscar a igualdade de oportunidades. Enquanto não há igualdade de oportunidades, dizer que as pessoas são iguais é mentira. Então, o que eu preciso é auxiliar aquelas que têm menos oportunidades para que elas se coloquem no mesmo patamar,
né? Daí vem a ideia, por exemplo, das políticas afirmativas como cotas, né? Então, ao contrário do que muita gente diz, isso não é uma ideia comunista, isso é ideia de um americano, né? Isso é ideia do pensamento, que vem do pensamento liberal, que vem do pensamento pragmático dos Estados Unidos, ok? Segunda regra, a regra do consenso. Nós devemos respeitar as diferenças de forma recíproca. Quer dizer, eu tenho as minhas visões de mundo, tenho as minhas opiniões e tal, você tem as suas, e nós precisamos nos respeitar dentro disso. Compreender exatamente as diferenças, né? E terceiro, o último princípio, a última regra, a regra de discussão pública. Todos devem participar da democracia, né? Dizer que se vive numa democracia onde as pessoas não participam de fato das tomadas de decisão, das questões políticas, isso é ilusão. Então, a tomada de decisões políticas, elas precisam passar pelo debate, pela discussão de todos, né, de uma forma, obviamente, organizada, mas que as pessoas se envolvam. Aí se tem, de fato, uma democracia, né? Então, esses autores aí que eu trouxe hoje para vocês, como eu disse, são pensadores né, contemporâneos, mais próximos a gente, e que estão pensando o mundo de acordo com as características de realidade a qual a gente vive, não é? Então, a gente encerra aqui, né, claro, de novo, repito, a seleção de pensadores que eu fiz para vocês é um recorte, existem muitos outros, mas tentei abordar pelo menos um pouquinho as principais ideias, né, as principais questões aí da história da humanidade do ponto de vista da filosofia, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Bons estudos aí. Tchau, tchau.